Nesse vídeo eu vou te apresentar o Vox for Ella e as suas funcionalidades. O Vox for Ella ele foi desenvolvido para ajudar a comunicação de pessoas com ela com qualquer outro comunicador, seja familiares ou cuidadores. E nesse vídeo eu vou te mostrar o funcionamento. Então, você tendo o seu login e senha, você vai acessar no canto superior direito o login. Você vai entrar com o seu login e senha. E assim que você entrar, o navegador ele vai pedir permissões. Lembrando que o Vox for Ella ele sempre vai funcionar pelo navegador, tá bom? Aí basta você permitir acessar o site, o navegador acessar, e aí ele já vai estar pronto para funcionar. Eu recomendo que nesse primeiro momento você desabilite o joystick, que é esse botão no canto inferior esquerdo, onde você pausa a estrutura de resposta com os olhos. Aqui também aparece esse aviso de cookies, você pode aceitar, tá bom? E eu vou fechar agora esse vídeo meu aqui, que aparece o Vox for Ella, ele já libera o vídeo no canto inferior direito. Bom, essa é a tela inicial do Vox for Ella e ele funciona da seguinte maneira. A gente tem a opção onde o usuário vai conseguir utilizar o sistema para se comunicar e a gente também tem a opção onde o comunicador que está falando com o usuário ele consegue utilizar a inteligência artificial para facilitar as respostas do usuário. Bom, nesse primeiro momento eu vou apresentar para vocês as funcionalidades do canto superior aqui, que basicamente são esses botões. Nesses botões a gente tem o primeiro botão que a gente altera para o modo escutativa, que é a inteligência artificial, e o modo fala, onde o usuário consegue se comunicar utilizando os olhos ou o colibri. Por quê? Nessa segunda opção é onde a gente habilita o joystick e desabilita. Quando ele começa a fazer essa varredura, quer dizer que está funcionando os olhos. Basta olhar para o lado que ele já pega. Quando eu desabilito, ele vai funcionar com o mouse, ao clicar, tá vendo? E por que a gente tem essa opção? Porque existe hoje um mecanismo chamado colibri, onde a pessoa coloca nos olhos, aqui no óculos, e consegue se comunicar com o sensor. Para essas pessoas que utilizam o colibri, basta desabilitar os joysticks, que o comando não será mais pelos olhos, e sim pelo mouse. Então, conforme eu vou clicando, ele vai funcionando. Tá bom? Agora, se você quer utilizar a funcionalidade que já vem no Vox for Ella, você pode habilitar o joystick, que aí vai ser no sistema de varredura, que basta olhar para o lado, que ele irá reconhecer a ação de selecionar a opção desejada. Aqui é um intervalo de tempo. Então, se você vê, quando a varredura, o sistema de varredura, ele vai passando de maneira automática, então o usuário, as opções elas sempre são passadas de maneira automática. Basta o usuário olhar para o lado, que aí você seleciona a opção. E essa velocidade de passar para o lado, basicamente você consegue controlar no intervalo. No intervalo de 2 segundos, a cada 2 segundos irá passar para o lado a opção. Se colocar aqui meio segundo, ó, como ele fica rápido, a cada meio segundo ele passa a opção para o lado. Para você que está começando, eu recomendo você começar no intervalo máximo de 2,5 segundos. E aí, conforme você for pegando as manhas, a facilidade, você vai diminuindo essa velocidade para conseguir escrever mais rápido. Então, para a gente fazer os testes, eu vou colocar em 2 segundos. A velocidade da voz, quando eu seleciono a opção... Emoções. Tá vendo que falou emoções? É a velocidade que irá falar. Aqui eu recomendo manter em uma vez, senão fica uma fala muito rápida se você coloca uma vez e meia, mas tem pessoas que preferem. Então, eu recomendo deixar em uma única vez. A sensibilidade aqui, que a gente pode trocar por média, reduzida, mínima, máxima ou aumentada, basicamente é o seguinte, pessoal. Para mim selecionar uma opção na tela, o usuário, basta ele olhar com os olhos para um lado ou para o outro. E essa sensibilidade é o tanto que ele vai precisar olhar para o lado. Se eu deixar a sensibilidade média, basta olhar do lado aqui do notebook
que já vai funcionar. 6 horas da tarde A a 9 sensibilidade horas da noite. reduzida, a pessoa vai precisar olhar com os olhos mais afastado do centro para ele funcionar. E a sensibilidade aqui máxima ou aumentada, basta Emoções. fazer um olhar bem pequenininho que ele já funciona. Deixa eu desligar o joystick então, aqui, para me retomar. Então, só lembrando, o Vox Forella, as opções vão andar de maneira automática no sistema de varredura quando o joystick estiver liberado. E para selecionar a opção, a pessoa tem que olhar fora da tela do notebook. Aqui, em casa e na casa da minha mãe, o que a gente faz? Fora do olhar do notebook, a gente escolhe 2 pontos. Por exemplo, do lado do notebook eu tenho essa caixinha, eu deixo essa caixinha do lado do notebook. Basta eu olhar para essa caixinha que eu seleciono a opção que eu quero, que os olhos vão fazer o movimento de olhar para o lado e voltar. E aí, essa sensibilidade, pessoal, é o tanto que você precisa olhar para o lado. Então, vamos supor, se a sensibilidade está aumentada, eu vou dar um exemplo, tá? É só eu deixar um pouquinho para o lado que eu já olho, ele já pega. Se eu coloquei uma sensibilidade menor ali, eu vou ter que deixar a caixinha mais distante e vou ter que olhar mais longe para a esquerda ou para a direita para pegar. A gente colocou essa opção de sensibilidade da pessoa escolher porque tem pessoas que querem mexer pouco os olhos, porque quando você põe uma sensibilidade reduzida, os olhos acabam cansando depois de um tempo, quando você olha muito para o lado. Então, é o ideal que você teste e encontre a sensibilidade ideal para você, que não canse muito os olhos. Eu, no caso aqui, vou seguir nos testes com a sensibilidade média, tá bom? E aqui a gente tem um botão do WhatsApp, que é um suporte. Caso você tenha alguma dúvida, você pode contactar a gente, entrar em contato, que o nosso time vai dar todo o suporte para você na hora de utilizar o Vox Forella. Tá bom? Esse primeiro botão aqui, igual eu falei, também só retomando, é a parte do modo escutativa, onde nós iremos utilizar a inteligência artificial, mas nesse primeiro momento eu vou utilizar essa parte do sistema de varredura. Outra coisa que eu quero apresentar para vocês é aqui no canto superior esquerdo. Tá vendo onde eu estou passando o mouse, que tem um checkzinho? Isso é uma referência aqui. O Vox Forella ele não precisa de uma calibração inicial como o Toby, mas ele precisa que você fique centralizado na câmera. Então, se você está muito longe, o sistema vai aparecer essas setas para você chegar mais próximo, até que ele fica check numa distância onde ele vai funcionar bem. Se você ficar muito perto, aparece uma seta para trás, que é para você ir mais distante. Quando ele aparecer o check, está ok. Se a pessoa, o usuário, estiver muito para o lado da câmera, ele vai aparecer a seta para você vir para o centro. Se você está muito para a direita, ele vai mostrar a seta para você vir no centro. Então a única calibração do Vox Forella é ter certeza que a pessoa está aqui centralizada a câmera, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês aqui escrevendo o meu nome, tá bom? Vamos lá. Então eu vou liberar o joystick, as opções vão começar a andar de maneira automática. E aí eu vou selecionar o alfabeto e vou escrever o meu nome. Deixa eu ver se está ajustado legal para mim. Vamos lá. A velocidade, o intervalo aqui eu vou colocar um pouquinho mais rápido, vou colocar 1,5 vezes. Sensibilidade média. Então, para mim selecionar, pessoal, eu estou olhando para o lado, ó. Olhei para o lado, ele pegou. Então, vou esperar agora ele chegar na L. Pessoal, é uma olhada bem tranquila para o lado, tá bom? Ó, olhei. Olhei.
E aí, pessoal, terminei de escrever meu nome, agora eu vou em mais opções. Opa, deixei passar, eu vou em mais opções. Eu acabei não comentando antes, mas em mais opções, ó, eu tenho a opção de apagar uma letra, se eu escrevi errado. Opa, fiz sem querer. Deixa eu selecionar o O novamente. E aí, para falar, eu posso apagar a escrita, eu posso adicionar um espaço, autocompletar e eu posso falar e sair. Então, Felício. Felício, o sistema fala e sai para a parte inicial. Vou parar o joystick aqui para falar mais um ponto. O alfabeto, então, aqui é onde a gente vai escrever. E aí, se o usuário selecionar uma letra errada, ele pode vir em mais opções, apagar uma letra ou apagar uma escrita, adicionar um espaço. E o autocompletar, pessoal, eu acabei não comentando, mas é o seguinte, ó. Se eu colocar aqui, ó, a letra O, tá vendo que embaixo da letra O aparece obrigado? Então, se a pessoa realmente quer falar obrigado, em vez de ela escrever a palavra inteira obrigado, ela pode vir mais opções e autocompletar. Obrigado. Aí o sistema vai falar obrigado. Essas opções de emoções, dor, corpo e horário, nós estamos agora trabalhando nessa atualização, aonde você vai poder deixar opções pré-moldadas. Então, vamos supor que você quer deixar uma opção escrito quarto, que aí o usuário ele quer falar coisas do quarto, sobre almofada, travesseiro. Então, o ajudante ali, os familiares vão poder colocar essas opções prontas. Hoje são essas opções pré-prontas, que são emoções, dores, sobre partes do corpo e horário. Mas a próxima atualização nós já colocaremos uma opção que você pode editar essas outras partes aqui e deixar opções pré-prontas, tá bom? Pessoal, então, agora que eu expliquei como que funciona essa parte da comunicação que o usuário irá usar, eu vou apresentar para vocês a opção agora do escuta ativo utilizando a inteligência artificial. Lembrando, quem usa a inteligência artificial é a pessoa que está conversando com o usuário. E essa é uma opção para a gente poupar caminho. Vamos supor que eu quero fazer uma pergunta para minha mãe. Eu quero perguntar para minha mãe se ela prefere que a gente vá no shopping de manhã ou à tarde. E aí eu dou alguns horários para ela. Então, no lugar da minha mãe ter que escrever esses horários, eu já posso pré-moldar esses horários. E eu vou mostrar para vocês que tem duas maneiras de fazer a pergunta para a inteligência artificial. A maneira fechada, onde eu peço para ela colocar as opções que eu quero, e a maneira aberta, que ela vai refletir e trazer as opções. Então, eu vou inicialmente fazer uma pergunta fechada, onde eu vou pedir para ela colocar os horários. E para mim ativar ela, pessoal, basta eu falar a palavra assistente. Coloca na tela qual horário minha mãe prefere que eu leve ela no shopping. Às 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, 3 da tarde ou 4 da tarde? Aí ele vai colocar as opções na tela de maneira automática. Então, 10 da manhã, 11 da manhã, 3 da tarde, 4 da tarde. Outras opções, pessoal, ele vai servir mais para pergunta aberta. Basicamente, a inteligência artificial ela vai dar outras opções de resposta. Como eu pedi para ela uma pergunta fechada, ela colocou na tela as opções que eu pedi. 10 da manhã, 11 da manhã, 3 da tarde e 4 da tarde. No caso, o joystick está desabilitado, mas estando habilitado, ele vai começar a seguir o sistema de varredura e aí o usuário vai escolher o melhor horário que ele prefere. No caso, vamos supor que minha mãe preferisse 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. Ela olha para o lado e o sistema fala 11 horas da manhã. Agora eu vou mostrar para vocês como que é uma pergunta aberta, onde eu não peço especificamente o que é as respostas e eu deixo a inteligência artificial escolher as respostas. Por exemplo, assistente, coloca na tela por que minha mãe não gostou da camiseta que eu dei para ela de presente. Aí ele vai colocar, ó, a cor errada, tamanho pequeno, estilo diferente, material desconfortável. Vamos supor que minha mãe... Tamanho pequeno. Eu acabei selecionando aqui, é tamanho pequeno. Então, outra coisa interessante, você viu que antes de ele começar a seguir, ele dá um tempo para a pessoa ler as respostas? Eu vou refazer a pergunta, porque eu vou mostrar para vocês como funciona as outras opções. Assistente,
Coloca na tela por que minha mãe não gostou da camiseta que eu dei para ela de presente. Então, ó, quando tem esse olharzinho, quer dizer que era, no caso, para o usuário, ele lê as opções antes de dar a resposta. E agora, a resposta que eu vou dar é as outras opções, ó. Então apareceu, ó, cor errada, tamanho pequeno, estilo diferente, material incômodo. Vamos supor que a minha mãe foi um outro motivo, ó. Quando eu seleciono outras opções, ele vai trazer, ó, estilo diferente, material incômodo, tamanho grande, não gosto das estampas. Então, pessoal, você viu que a primeira vez ele falou tamanho pequeno, mas não tinha opção de tamanho grande. Então, para minha mãe não precisar, ou no caso, o exemplo da minha mãe, para minha mãe não precisar escrever tamanho grande, ela vai em outras opções. A inteligência artificial vai mapear as 4 opções, vai entender que não é nenhuma delas e vai trazer 4 novas opções. Entendeu? Pessoal, o objetivo disso é tornar uma conversa mais fluida e mais rápida, aonde o usuário ele não precisa escrever a resposta. Quando eu estou conversando com minha mãe e eu quero perguntar, eu já posso dar as opções para ela e basta ela escolher. Ou se eu faço uma pergunta aberta, eu deixo a inteligência artificial criar possíveis respostas e aí minha mãe ela vai escolher ou as 4 possíveis respostas ou ela vai continuar outras opções para dar outras opções. E quando ela selecionar nenhuma ou voltar, Escuta quer dizer que não é ativa. nenhuma dessas. Mas vamos supor que minha mãe quer escrever. No caso, estou dando o exemplo da minha mãe. Basta ela fechar os olhos por 2 segundos que ela volta para o alfabeto automaticamente. Ó. Então, vou fechar os olhos. Estou sem as mãos, vou fechar os olhos por 2 segundos. Modo fala. Então, eu saio do modo escutativa, venho para o modo fala, aí o usuário ele consegue abrir o alfabeto e responder aquela resposta, ó, que está aqui na tela. Então, para não esquecer que era, coloca na tela porque minha mãe não gostou da camiseta, aí ela pode vir, é que aqui eu desativei o modo joystick, né? Ela pode vir e ela pode escrever aquela resposta, tá bom? E aí, pessoal, para voltar para o modo escutativa, o usuário ele não consegue fazer, ele consegue fazer na verdade de maneira automática quando ele vem aqui, ó, nessa tela inicial. Então vamos supor que ele terminou de escrever e agora ele quer jogar para a inteligência artificial novamente para outra pessoa perguntar de novo. Aqui na tela inicial basta selecionar modo escuta que volta para a inteligência artificial. Então aqui, pessoal, lembrando, quem vai utilizar aqui, vai dar o comando por voz, é um familiar, um cuidador ou alguém que está se comunicando com o usuário. E o código para a inteligência artificial começar a pegar é assistente. Essa é a palavra. E aí ele vai dar um pi e aí você fala o próximo caminho que você quer aqui. Tá bom? Escuta ativa. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro esse vídeo. Qualquer dúvida você pode comentar aqui embaixo nesse vídeo ou você pode entrar em contato com o suporte que nós iremos tirar todas as dúvidas e ajudar vocês. E eu espero do fundo do meu coração que o Vox for Ella ajude na comunicação, na vida de vocês, deixando a comunicação mais fluida. E até a próxima!